Onde fica Mateus 5? Logo depois de Mateus 4. Fácil de achar. Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Amém? Oi, gente. É para falar oi pro pessoal? Deus te abençoe, que você tá aí, ligadinho. Mas não fica só ligado aí não, vem para cá também, tá? Em nome de Jesus. Mateus. Nossa, mano, esqueci de colocar para carregar. Tomei o meu. É. Não, mas eu tenho carregador, mas eu tenho um carregador, eu devia ter colocado ali. Oh, Jesus. Mateus, capítulo 5, verso 5. Acharam todo mundo? Cadê o Gabrielzinho? Chegou aí? Chegou. Vamos ver se ele agita e queima vocês também para dar uns glória, uns orar em línguas. Ver se a Gabriela tá acordada, né? Tá. Mateus 5, 5. Acharam? Vocês vão ler bastante isso aqui, porque nas próximas semanas a gente vai abrir muito nisso aqui, viu? Então, vai ficar expert em abrir pelo menos Mateus 5, você já vai saber de cor. Bem-aventurados os... No de vocês aí tá como? Os seus? Pessoas humildes? Oxe. Bem-aventurados os mansos. Certo? Bem-aventurados os mansos. A versão RA atualizada tá os mansos. Que é o verdadeiro sentido. Bem-aventurados os mansos, em outras traduções está os humildes. Mas o sentido, a origem, não que humildes não esteja correto, mas a origem de fato da essência, porque os mansos, eu não sei se alguém se lembra, mas mansidão é um fruto do... Fruto de quem? Da árvore ali da esquina. Eu vou ali, pego um pouquinho de mansidão. É ali? Não, fruto do Espírito. Então, combina com... está ligado com aquilo que o reino tem para oferecer para nós. E propor para nós uma vida dos mansos. E a gente já vai explicar a respeito disso. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pelo teu Espírito que já está aqui. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor já chegou. O Senhor já está aqui. O Senhor é bem-vindo. Fica aqui, faz o que o Senhor quiser. Fala como o Senhor quiser. Se move como o Senhor quiser. Eu estou aqui apenas como filho. Aquele que está como embaixador do reino. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Não há palavras para expressar o quanto te amamos, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto é bom estar aqui, o quanto este ambiente nos envolve e nos cura e nos transforma. Todo valente não tem autorização para entrar neste lugar. Lança por terra, Senhor, no nome de Jesus. E a ti daremos sempre honra, glória e louvor, pois já são teus e o devolvemos para ti, no nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu queria pedir
que vocês sentassem para frente. Pode vir, Gabriela. Aproveita que tem lá no fora tá mais frio, traz ele para cá. Fábio também. Você tá coisado aí, né? Tá. Vamos lá, pode se sentar. Que vocês já estão sentados. Tô falando que vocês estão dormindo? Com voz de sono? Em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre os bem-aventurados, os mansos. É uma das propostas do reino. Nós falamos, para contextualizar, o que o reino de Deus vem nos propor. O reino de Deus, o Senhor vem nos propor o seu reino não só na sua vinda, não só lá no céu, mas ele, sim, lá será a plenitude, mas ele nos faz presenciar e desfrutar das manifestações do reino presente agora, já. Como eu já disse lá no início da semana passada, quando nós iniciamos essa série, nós falamos que João Batista começa a anunciar o reino, lembra? Ele começa a anunciar o reino e foi um dos privilégios, porque nenhum outro profeta teve este privilégio e com exatidão de profetizar e de pregar sobre o reino dos céus. E o que ele começa dizendo? Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de... Eu tenho algo aqui e eu consigo justamente jogar em todo mundo, assim, para acordar todo mundo. Vocês querem testar? João Batista, vou fingir que vocês não fizeram isso. João Batista, lembra do João e tal? Então, João Batista era um profeta. Para quem não estudou ainda, ele era um profeta. Lá que Isaías, né, começa a falar, Isaías 39, fala, ó voz que clama, Isaías 40, perdão. Começa a pregar, ó voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Tá vendo? Ó, já está profetizando ali, tá vendo? Preparai o caminho, as veredas do Senhor. E ele começa, o João Batista, a pregação dele era sobre o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino de... Quase lá. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E Jesus pega já o caminho, já porque ele veio justamente para preparar o caminho para o Messias. E aí Jesus começa, e as mesmas palavras, algumas similaridades, até mesmo no ministério de João Batista com Jesus. E ele fala, o reino de Deus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E ali inicia-se um novo tempo do reino de Deus começar a se manifestar aqui na terra. Amém? E aí, a proposta do reino era de viver bem-aventurados. Nós falamos sobre os que choram, né? Os pobres de espírito, e nós falamos sobre isso, que os pobres de espírito não é aqueles que não tem nada a ver com miséria ou, né, com falta de dinheiro, mas tem a ver com a insuficiência do homem, com a necessidade do homem em Deus, que o homem sempre será necessitado de Deus, e não com uma pobreza física, material. Que os que choram, mas que há tempo de choro, e nesse tempo de choro é onde muitos de nós somos fortalecidos e consolados, e o Senhor nos levanta para um novo tempo, e o tempo do choro é um tempo de quebrantamento, onde o Senhor nos lapida, nos transforma e alinha a quem nós somos. E os mansos, quem são os mansos? A proposta do reino é que bem-aventurados, que quer dizer felizes, mas não só uma felicidade qualquer, né? Tem gente que posta lá, aliás, eu acho umas coisas tão esquisitas, né? O povo coloca, estou dormindo, me sentindo feliz, né? Não tem uns negócios lá do Face? Me sentindo feliz, me sentindo abençoada, me sentindo não sei o quê. Não é só felicidade momentânea, é uma felicidade que o mundo não conhece.
Porque bem-aventurado quer dizer isso. E é uma felicidade muito diferente daquilo que nós já experimentamos lá fora. Ou muitos, porque tem muitos até dentro da igreja que ainda não experimentou da bem-aventurança do Evangelho. Porque a bem-aventurança, que significa ser feliz, ter uma alegria satisfatória além do normal, desfrutar de uma felicidade que a proposta do reino vem nos trazer esta felicidade, esta alegria fora sobrenatural que vem do Espírito, em coisas, em situações, em atributos que o Senhor coloca em nós, de modo que você desfruta de uma felicidade, até mesmo quando não tem dia bom para se alegrar, até mesmo quando as circunstâncias não trazem prazer nenhum, e desfrutar de um prazer, entender que existe um prazer que o mundo não conhece, existe um prazer que o Senhor quer nos ensinar a desfrutar, aonde a santidade nos propõe isso, aonde você tem a obediência, aonde você tem a adoração a Deus, a busca pelo Espírito Santo, a sua presença que se manifesta. Então, é desfrutar de um prazer que você começa a descobrir em que você está na igreja. E aí você está lá na sua casa e você está comendo uma comida aparentemente simples, um arroz, feijão com frango, mas você está tão uma alegria tão incontida dentro de você que você tem que cantar, que você tem que falar para alguém, é algo que você não consegue guardar dentro de você. Por quê? E às vezes, se você observar, a situação nem está tão legal assim. Às vezes, por exemplo, você já me viu aqui, eu, a pastora, a minha família e tal, às vezes a gente sorrindo, e muitas vezes a situação não estava tão agradável assim. Tão agradável, tão legal, às vezes o dia foi ruim. Mas a presença de Deus, as coisas que o reino vem nos propor, é termos prazer e desfrutarmos de um prazer que não é inclusive da carne, que a carne não pode proporcionar este prazer. Porque a carne, ela propõe um prazer momentâneo. Um prazer que você sempre tem e que escraviza o homem. Mas o reino e o evangelho vem nos propor uma vida de bem-aventuranças, uma vida de desfrutar de um prazer que não é passageiro, mas é eterno. E é exatamente nisso que nós precisamos estar firmados. E aí, caindo naquilo que nós, lemos, bem-aventurados os mansos. E o que é ser manso? O texto diz que quem é manso herdará a terra. Aí você pensa, o que é ser manso? Na concepção de muitas pessoas, ser manso é ser trouxa, né? Ah, aquele ali é ser frouxo. Ah, aquele ali é calminho, tipo, Inclusive na escola eu tinha outros, Os mais mansos, os mais quietinhos, eram exatamente o que você não podia elevar o nível dele. Mas ainda assim não é ser manso. Porque muitas vezes o cara aparentemente parece ser calmo e tranquilo, mas por dentro existe uma raiva reprimida. Existe uma ira que ele só não está colocando para fora por medo das consequências. Mas o manso não é aquele que evita o confronto, não é aquele que é frouxo, não é aquele que é omisso, não é aquele que tem medo, da guerra, da luta, não é aquele que tem medo de desafios, que não tem coragem,
Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. O manso é aquele que tem controle sobre si mesmo. Controle das suas emoções. Uma coisa, quer ver? Uma coisa que o manso não é. Mansidão ou manso, ser manso. O manso não é aquele que evita confronto a qualquer custo. Sabe aquela coisa? Não, né? Uma coisa é você saber quando você se colocar diante de uma situação e quando você não deve se colocar. Mas ser manso não é aquele que evita qualquer tipo de confronto e só para não ter problema, só para não ter desgaste, só para não ter que resolver problema nenhum na vida. Não é esse o manso. Porque a Bíblia fala e relata a respeito de Moisés como o homem manso. Certo? E que diante do que Deus queria fazer com o povo, o que ele fez? Intercedeu pelo povo. Ele intercedeu pelo povo. Então, o manso, ele sabe a hora de se impor, na verdade ele não precisa se impor, mas ele sabe a hora de se colocar, se posicionar diante de uma situação, e ele sabe a hora que não precisa se posicionar. Ele sabe a hora de se colocar e a hora de não se colocar diante das situações. Então, o manso não é aquele que é calmo, que é bobão, que é tranquilão demais. Já viu essa expressão? Isso daí é tranquilão demais. Não tem nada a ver com mansidão. Certo? O cara que é bonzinho demais, sabe aquele cara? Que ele é bonzinho demais. O jovem rico, quando foi falar para Jesus: bom mestre, que farei para... Que me chamas bom? Bom é só um, é Deus que está no céu. Pronto. Já. Jesus era manso. Ele mesmo fala dele mesmo. Ele fala que tomai de mim, sou manso e humilde de coração. Aí eu vou te perguntar: Jesus era manso? Era. Ele sabia a hora de se impor, porque quando ele tratava com os discípulos, ele estava na mesa, ele estava na comunhão, certo? Com quem ele mais se posicionava e era posicionado em autoridade, batia de frente? Com os fariseus. Quem vinha questionar, porque a hora que se posicionar, não, eu sou Jesus, né? Então eu não posso. Negativo. Eu sou manso, mas o manso, ele sabe se posicionar em determinados momentos. Ele não é desequilibrado, nem por um lado nem para o outro. Porque há pessoas que são iradas e que, como eu disse, né, têm dentro de si uma ira e uma raiva reprimida, e que é calmo, mas na verdade aquilo é só uma casca, né? É só uma casca. E que por dentro existem tramas, ou tem aqueles que se faz de bobo, né? Não tem os que se faz de bobo? Quando a gente era líder e ministrava os jovens, lembra? Tinha uns que olhavam assim e você falava: nossa, esse menino tem uma cara de bobinho. Mas eram esses mais que aprontavam. Os que tinha mais cara de bobinho eram os que mais aprontavam. E que dava mais trabalho pra gente. Então, ser manso não é ser bobinho. Porque, como eu disse, tem aqueles que têm raiva reprimida e que muitas vezes tem só uma casca, uma aparência de humildade, de mansinho, de bonzinho, mas por dentro está cheio de toda maldade, está nutrindo coisas ruins, está nutrindo coisas maldosas, tramas malignas no seu coração. Mas o manso, olha só, a origem de manso, sabe qual que é? Uma das palavras, uma das origens de manso, que vem do latim,
significa aquele que é domesticado. Mas não é igual um bicho. Não está falando de bicho que a gente domestica. Está falando daquele que tem domínio, que se consegue ser deixado dominar. Por quem? Pelo Senhor. É aquele que tem domínio sobre si. Que não age de forma desesperada. Que não age de forma... fugiu a palavra. Que não age de forma impulsiva. Né? Alguém que está sob o controle do Senhor. Já viu um bicho? Quem aqui tem bicho em casa, pet? Né? Tem bicho que dá para domesticar, mas tem bicho que ele faz o que ele quer. Ele não pode ser domesticado. Falam que é um bicho doméstico, mas ele não, né? Ele não pode ser domesticado. O que é essa origem? Significa estar sob o controle, ter o controle. Porque aquele que é manso não é aquele que é desesperado diante das situações, mas é aquele que tem a mansidão do Senhor sobre si, que é fruto do Espírito, e que nas horas que ele precisa se posicionar, ele se posiciona. Porque quando Satanás vier, ou quando uma ação maligna você estiver guerreando, ou uma situação estiver se levantando na sua casa, ou em qualquer lugar, você não vai falar, eu sou manso, né? Então eu não posso. O senhor pode fazer o obséquio de sair? Porque eu sou manso, então eu preciso... O senhor pode dar licença de sair aqui da minha casa? Essa ação maligna, por favor, eu gostaria... Assim, não quero ser muito agressivo com o senhor, mas assim, o senhor pode ir embora daqui? Sim, estou só pedindo. É assim? Como que Jesus chegou no templo, quando os caras estavam com os cambistas lá, vendendo ingresso para entrar no estádio falso? Vendendo, estou contextualizando, né? Quem já foi no estádio sabe o que eu estou falando. Não tem lá os caras que vai vendendo... eles compram lá da bilheteria, não é? E vende mais caro, não é isso? Jesus chegou lá no templo, o que os caras estavam fazendo? Vendendo galinha, vendendo um monte de coisa lá no meio do templo, e não tinha adoração, não tinha nada no templo, mas os caras estavam vendendo. Como que Jesus chegou? Assim, por gentileza, vocês podem sair aqui, é a casa de papai. Ô Gabriela, você pode me ajudar a tirar esse povo daqui? Ai, sangue de mim tem poder. Oh meu Deus. Foi assim? Virando a mesa e falando: ô, vocês estão fazendo do que da casa do meu pai? E ele era manso. Só que na hora que tinha que se posicionar, ele tinha controle sobre si mesmo, através do Espírito Santo. Então, ser manso não é aquele que é bobo, como volto a dizer, mas aquele que se deixa estar sob o controle do Senhor. Eu volto a dizer, lembra da ferramenta? Não sei, eu acho que eu falei não sei se eu falei no culto já, da ferramenta de ruim. Sabe que é ferramenta ruim? Já usou? Sabe aquelas colheres de pedreiro que os caras esquecem de lavar, aí junta resto de concreto, de pá, aí fica cada vez mais pesada, ruim de manusear? Eita! E já falei do alicate, né, do Fábio, que o meu é molinho. Aí, nossa pai, como que o senhor fez? Você tem que botar óleo. Ferramenta ruim de manuseio, pois é. O manso, ele é uma peça, um vaso de fácil manuseio nas mãos do Senhor. E se existe muitos nos dias de hoje que estão nos altares, estão em muitos lugares, porque muitos querem estar nos lugares de evidência, querem estar
nos lugares aonde todo mundo está vendo ele, querem tocar, querem pregar, querem cantar. Mas são péssimos de manuseio. O Senhor não consegue manusear porque tem o seu coração endurecido, porque acha que pode, porque não tem um coração manso. Então, porque não está sob o controle do Senhor, a obra não é do Senhor, a obra é dele, porque quem está conduzindo é ele mesmo. E o manso, ele está sob o controle do Senhor, porque o seu coração é maleável, ele sabe a hora de se impor, ele sabe a hora que ele precisa usar da sua autoridade para se posicionar diante das situações. E ele sabe a hora que muitas vezes ele precisa recuar. Ele sabe a hora que ele precisa levantar as suas mãos e dizer: Senhor, e invocar o nome do Senhor ali. Mas ele sabe a hora também que ele precisa chegar e dar um abraço. Que ele não precisa levantar, erguer a sua voz e invocar o nome do Senhor. Que ele vai apenas manifestar ao Senhor a presença do Senhor, dando um abraço e exercendo o dom do amor. Está entendendo? Esse é o manso. Então, é aquele que tem domínio. Já viu um vento? Já viu o vento, né? O vento, ele pode ser como uma brisa suave, não é? Ele pode ser uma brisa suave que vem... Dia de calorão, aí você fala: oh glória, aleluia. E um vento também pode ser um tornado que devasta uma cidade. Qual é a diferença dos dois? Controle. Porque um está uma brisa suave, está sob controle. O outro não está sob controle. É assim que muitas vezes muitos agem, porque não exerce o domínio sobre si, o domínio próprio, a mansidão, e aí é um vento. E ali o Senhor está ali, mas muitos são ali a mansidão, tranquilo. E aquele que tem é uma força, a mansidão, o ser manso significa ter o controle da força que há em você mesmo. Porque, como eu disse, o vento pode ser uma brisa suave ou como pode ser um tornado. Já viu? Vê na internet depois que um tornado passa assim por uma cidade, pra você ver. Principalmente lá nos Estados Unidos, que as casas é de madeira, tal, arregaça tudo. É assim que muitas vezes muitos são. Porque está faltando exercer o fruto do Espírito chamado mansidão, ser manso. Porque muitos vão lá e aí, não, recebeu, e aquela coisa também, né? As pessoas, elas querem viver apenas de dom, né? Mas não senta para aprender, para estudar a palavra, para buscar mais do Senhor, não coloca a boca no pó, não põe os joelhos no chão. E quando digo joelho e boca no pó, não é só fisicamente, mas é o coração também. E aí não faz isso, não se preocupa com nada. Não quer saber, o orgulho fica dentro de si, e aí ao invés de ser uma brisa suave que vai refrescar e que vai trazer alívio para muitas pessoas, é um tornado e por onde passa traz devastação. Então não convém que eu e você sejamos dessa maneira. Pelo contrário, o Senhor quer nos usar para ser mansos. Vai se posicionar com autoridade? Sim. Mas ser manso para na hora necessária. As pessoas, muitas delas, elas já estão prontas para o embate, não é? Ela já sabe que você é crente, o que ela está esperando? Ela vai falar algo que vai contra a palavra, ela já está esperando que você fale, mas eu não concordo, porque está escrito na palavra, e ela vai falar, eu não concordo, porque a Bíblia foi escrita por homens, e você vai falar, não, mas porque foi escrita, mas foi inspirado pelo Espírito Santo, e aí fica aquele embate, aquela...
Né? Aí eu te pergunto, isso vai mudar a vida de alguém? Transformou? Às vezes, tudo que as pessoas estão precisando, elas já vêm pronta para o embate. E o que muitas vezes, muitas estão precisando, até num trânsito, se você for se o cara fecha você, e aí cria aquela animosidade, a última coisa que o cara está esperando é que você fale, abre o vidro e fala assim, você me perdoa? Você me desculpa? Puxa, nem percebi aqui, me perdoa, me desculpa. O cara vai falar assim, tá bom. Vai ficar até assim. O que aconteceu mesmo, gente? Vai perder o rumo da viagem. Porque as pessoas, elas estão prontas para o embate. Elas já estão armadas. Quando digo armadas, em todos os aspectos. Mas é necessário que é a proposta do reino que se levantem os mansos. Porque quando alguém se levanta com ódio, a proposta do diabo é que alguém responda com ódio. Quando alguém se levanta com ira, é que alguém se levante com ira. Quando alguém faz o mal, a proposta é que alguém vá lá e se vingue. Quando alguém fere, a proposta é, não fere essa pessoa, fere outras mais e viva a sua vida ferindo outras pessoas, porque um dia alguém te feriu, mas a proposta do reino é exatamente o contrário. Quanto mais as pessoas vierem para cima de você te ferir, você vai ser um instrumento exercendo a mansidão para amar, para abençoar, para abraçar, para ser um instrumento de cura na vida de pessoas. Porque quando elas vierem te ferir, quando elas vierem para te maltratar, você vai estar de braços abertos, você vai exercer o dom do amor, o dom da mansidão. É assim que a cura acontece. Não é de outro jeito. É assim. Quer ver? Provérbios 15:1, abre lá rapidamente para a gente finalizar. Te pergunto, cadê os mansos da terra? Volto a dizer, manso não é aquele que, porque com os fariseus, Jesus descia o reino, falava não? Hipócritas fariseus. Provérbios 15:1. Achou? Ó, o Gabrielzinho já tá achando ali, já, ó, pondo o dedo ali. Ai, que sono. Provérbios de Salomão. Provérbios 15:1. Achou? Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda acalma ou desvia o furor. Quem pode ser? É aquela coisa, né? O embate. A palavra branda acalma o furor. Quem tem a palavra branda na sua boca é a palavra que desfaz a obra do inferno. E quem tem a palavra branda na sua boca é quem deixou essa palavra entrar dentro de si para o fazer manso. Para o fazer manso. Porque a palavra branda acalma o furor. Manso não é alguém que é fraco. Alguém que é desprovido de força. Pelo contrário,
O manso, ele sabe muito bem a força que ele tem. Mas ele não é dominado pela força, ou não é dominado por aquilo, porque não, às vezes o fato das pessoas... Esse é um outro erro que muitas pessoas cometem. Às vezes o fato das pessoas serem de Jesus e terem autoridade como igreja, elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem. Não, vamos ali naquele centro de macumba, e vamos lá não sei o quê, e vamos não sei aonde, e vamos lá, porque na autoridade do nome de Jesus. Não, vamos lá, porque nós vamos... Opa, peraí. Você está indo na força de quem? Na sua? Seja manso. O manso tem controle. Ele não sai por aí devastando tudo que há pela frente, porque devastação é morte. Vai destruir. A obra vai ser o inverso. Ao invés de trazer cura, ao invés de trazer transformação, ao invés de trazer libertação, ao invés de pregar o evangelho, vai trazer devastação e destruição. E não é isso. Já falei, aquele embate, as pessoas já estão preparadas para isso. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Não é essa a proposta do reino. Embatezinhos e tal, e tal. E ninguém, ou seja, ninguém é curado, ninguém é transformado, ninguém vê o poder de Deus se manifestando. E aí? Nós precisamos exercer aquilo que Jesus propôs para nós, ser manso. Vai ter horas que você vai ter que se impor, mas seja manso. Abrace mais, fale menos. Sim, seja menos. Porque assim, quem precisa falar muito da sua autoridade é porque não tem autoridade nenhuma. Às vezes você vai se mostrar sua autoridade, sabe como? Quando Jesus chegou diante de Pilatos, o que ele falou? Você sabe, Pilatos chegou para ele. Você sabe que eu tenho poder para te prender, para te soltar, porque eu sou... Nenhum poder você tem se do alto não tivesse te dado. Nenhum poder... Todo poder que você tem foi do alto. Ou seja, nenhum poder que você tem aí, você teria se do alto não tivesse te dado. Então... Mas, às vezes você mostra muito mais a sua autoridade, sabe como? Quer ver alguém top, que teve autoridade sobre a situação, que teve controle sobre a situação? Uma mulher que muitas vezes é pouco citada, Abigail. Davi ia ele ia para chacina, não ia? Ia arrebentar todo mundo. Ela se colocou no caminho, intermediou a situação, e o Senhor usou ela, e ela foi sábia, podemos dizer que ela agiu com mansidão, e apaziguou a situação, não teve morte, não teve nada. Entendeu? E aí você fala, às vezes a gente tem um conceito de autoridade, só aquele que manda, que faz, que não sei o que e tal. Não, ela teve autoridade sobre a situação, porque através da vida dela, muitas vidas foram poupadas, e ela impediu ainda Davi de cometer uma besteira. Porque ele ia na ira, na raiva. Então, a maior autoridade às vezes é você ter controle sobre a situação, muitas vezes, sem criar embates. Ou muitas vezes evitando o embate. A gente vê o caso de Eliseu também. Lembra de Eliseu? Se coloque de pé para a gente encerrar. O que Eliseu fez? Os assírios vieram, um exército gigantesco, e vieram atrás de um homem só. Um exército para pegar um homem. E aí, com essa história e tal, né, o abençoado lá, fugiu os nomes dos... Geazi. O Geazi vai lá, aí ele fala, não se preocupe, maior os que estão conosco do que a que está no mundo. Não é Geazi, é o moço. Geazi, ele estava com a Amã.
Já aí vai lá, aí ele fala assim, mas peraí, maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Mas aqui tem um exército, esse profeta deve estar... Não é possível. Abre os olhos dele para que ele veja. Quando ele abriu, tinha um exército de cavaleiros, cavalos de fogo e tal. Aí todo mundo ficou cego. Eliseu orou lá, todo mundo ficou cego. Todo mundo ficou cego. Ele poderia ter arrebentado todo mundo. Não, sabe o que ele fez? Foi, levou, deu pão e água para o inimigo. Foi e tal. Aí eles abriram os olhos, viram lá e despediu eles em paz. E a palavra diz que houve paz entre a Síria e Israel durante muitos anos. Por causa da atitude, ou seja, ele poderia ter uma atitude, mas ele agiu de forma mansa, porque ele tinha a autoridade de fazer algo muito, matar os caras, mas a autoridade dele ele usou para manter o controle sobre a situação. Então, para eu e você entendermos que ser manso não é ser guiado pelas provocações. Ser manso é aquele que deixa Deus trabalhar no seu coração. É aquele que deixa Deus o guiar. Ser manso é aquele que não aceita as provocações e as setas do inferno. Ser manso é exatamente, completamente o contrário da ira. Ele tem controle sobre si mesmo. E ele sabe se impor na hora que existe, mas ele não precisa se impor ou mostrar que ele tem autoridade. Ele é manso. Por isso que Jesus disse, provai de mim, sou manso e humilde de coração. Então, Jesus era manso. O seu falar era doce. A palavra diz que a voz dele é como voz de muitas águas. Então, o manso, ele não alimenta rancor dentro de si. Ele não nutre maldade dentro de si. Certo? O manso é aquele que tem um coração liberal, que não nutre rancor, que perdoa fácil. Ele não é uma pessoa desprovida de sentimento, ele sente as coisas, mas é alguém que perdoa, que ele se libera logo. Que ele não vai perder tempo com esse tipo de situação, não vai perder tempo com essas coisas, porque ele sabe que isso traz prejuízo. Ele vai se ocupar com as coisas do reino. Ao invés de ele pagar na mesma moeda, em ferir quem o feriu, ele paga com o bem. Porque o Romanos diz, pagai o mal com o bem. Então, nesta noite, que você tenha um coração manso, que você se deixe levar e ser conduzido pelo Senhor. Que você não saia desenfreadamente tomando decisões à torta direito. Porque quem é manso, apesar dele conhecer, apesar dele ter um conhecimento, apesar dele saber, muitas vezes sabe fazer as coisas, mas ele sabe quem o criou, ele sabe que ele tem um Deus e ele sabe quem o conduz. Ele sabe que o coração do homem é enganoso, então ele não confia em si mesmo, mas ele está sob o controle do Senhor. Ele está sendo conduzido pelo Senhor e nele ele confia. Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos. Você tem muito mais autoridade, e é aquilo que eu disse, né? As pessoas estão mais preparadas para o embate. Estão pouquíssimo. Há pessoas que nunca ouviram um eu te amo. Há pessoas que não, muitas delas estão preparadas para o embate, para o debate, para a briga, né?
mas não estão preparadas para o abraço. E muitas vezes aqueles que são mansos, e a palavra diz, os mansos herdarão a terra. Sabe por que eles herdarão a terra? Porque Deus não vai dar nada para o orgulhoso, Deus não vai dar nada para soberbo, porque a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E a humildade, ela anda de mão dada com a mansidão. Então, em nome de Jesus, herdarão a terra, sim. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Os mansos sabem desfrutar, não são roubados, porque há quem seja roubado até pela bênção que Deus entrega para ele, porque não sabe desfrutar e a bênção acaba virando o Deus da pessoa que o recebeu. Mas os mansos têm controle até mesmo da bênção que o recebeu, porque ele recebe algo de Deus, mas ele sabe que aquilo não é Deus, ele sabe que melhor é estar com o abençoador do que com a bênção. Que a bênção é maravilhosa quando a gente recebe, dependente daquilo que seja, é uma bênção, glória a Deus, maravilhoso, mas eu não me esqueço jamais daquele que me abençoou. Pois o meu coração é manso e ele tem transformado, porque o manso deixa o seu coração à disposição para Deus trabalhar. Por isso, feche os teus olhos e peça para o Senhor dar um coração manso para você. E volta a dizer, você não vai ser manso, não é que você vai ser trouxa, não é que você vai ser alguém manipulável, pelo contrário. Você vai ter autoridade, sua autoridade não vai ser tirada de modo nenhum, mas você vai ter o controle mais sobre as situações, pelo Espírito Santo de Deus, porque você sozinho não dá nada, mas o manso, ele tem controle sobre a situação, ele tem controle sobre as suas emoções, ele não sai desenfreadamente, não, ele sabe que existem consequências. O manso, você não vai mais sair desenfreadamente, se irritando, se irando. Porque às vezes o simples fato de se irar e de se irritar com determinadas coisas, nisso você já está pecando. Em nome de Jesus, seja manso. Deixa Deus conduzir em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar primeiro, antes de você agir. Deixa o Espírito Santo muitas vezes te dar o controle dessa força, porque às vezes existe uma força, tem pessoas que já ouvi a frase, é um grande potencial, mas a que preço vai ser um potencial? Para quê? Para trazer alívio como uma brisa suave, para trazer alívio para as pessoas, para trazer cura no nome do Senhor Jesus? Ou vai ser como um tornado para devastar aonde passar, ferindo, maltratando? Não, mas porque alguém me feriu, o sangue de Jesus tem poder. E a gente não feriu pessoas, não. A gente não foi muitas vezes usado para ferir pessoas. As coisas que a gente falou, você acha que a gente não fere? Em nome de Jesus, esse é um tempo que, ainda que você tenha sido ferido, o Senhor quer te levantar como manso desta terra para fazer a obra se cumprir e o reino se manifestar em nome de Jesus, porque tem muitas pessoas que Satanás usou para ferir, e talvez você esteja aqui e Satanás já usou muitas pessoas para te ferir, mas nessa noite o Senhor começa a trazer mansidão no teu coração, te trazer o domínio próprio, te fazer alguém manso em nome de Jesus, porque ao invés de devastar,
ao invés de ferir, ao invés de trazer machucaduras no coração das pessoas, rancor, maldade, você vai ser um instrumento para trazer cura, para trazer alívio para muitos corações, em nome de Jesus. Porque aqui, ainda que Satanás tenha usado pessoas para ferir, para destruir, para devastar famílias, você será um instrumento como os mansos que se levantam nesta terra com autoridade, em nome de Jesus, para abraçar, para curar, em nome de Jesus, e na autoridade que o Senhor nos dá, não somente para levantar as mãos e clamar, mas para abraçar, e num abraço a obra do inferno será muitas vezes destruída. Numa mão estendida que você dá para alguém, a obra do inferno será destruída. Num gesto de amor, de carinho, por uma vida, por uma pessoa, por alguém que já está esperando o embate, alguém que já está esperando uma palavra torpe, uma palavra dura sua, você abraça, você estende a mão, você dá carinho, você age com amor, a obra do Senhor vai sendo concluída. Em nome de Jesus, foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que nós fomos chamados. Os mansos herdarão a terra. Em nome de Jesus, às vezes ter autoridade, como eu disse já, não é sangue de Jesus, sai daqui. Não. Sabe, às vezes demônios serão expulsos e sairão de casas, simplesmente pelo dom do amor que você vai exercer nesta casa. Amém? Amém, Gabriela? Exerça o dom do amor. Estão precisando de amor. Sabe por que o diabo não conhece o amor? O diabo não sabe o que é isso. O diabo, o inferno, não sabe o que é o amor. Porque enquanto diziam, se tu és o Cristo mesmo, então desce daí. Sabe o que ele dizia? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ser manso é exatamente caminhar na contramão do mundo. Alguém está pronto para o embate, você dizer assim, me perdoa, eu realmente não estava entendendo o que você estava dizendo. Eu posso te dar um abraço? E o abraço vai curar. Ou eu queria tanto que Deus usasse você com um abraço. Eu queria tanto que Deus usasse você com uma boca, com uma palavra branda que acalma o furor, que desvia o furor. É embate pra cá, é briga pra lá, é briga na internet, é briga não sei aonde e tal. Cadê o poder do amor? O apóstolo Paulo mesmo disse que dos dons lá que ele cita, o maior deles era o amor. Então, te pergunto, cadê os mansos? Você que nos assiste. As pessoas já estão prontas para o embate. E às vezes você também está pronta já para o embate. Pronta ou pronto. E aí, tudo aquilo que o diabo já está esperando que você faça, é exatamente o que você não vai fazer. O que aconteceu aí? É exatamente o que você não vai fazer. Se o diabo fala assim, e tá vendo desse jeito? Porque às vezes ele lança setas. Aí, tá vendo? Falou desse jeito com você também. Quando você precisou, não te ajudou, né? Também agora deixa na mão. Sabe o que você vai fazer? Exatamente o inverso. É exatamente o inverso que você vai fazer. Você vai estender a mão, como Jesus disse. Amai os que te amam e odeiam, né? Aí ele fala, eu porém vos digo, amai os que te maltratam e que vos perseguem. Sabe por quê? Porque
Jesus não veio primeiramente como rasgar, vou arrebentar todo mundo. Ele morreu, ele venceu o diabo, o inferno, o pecado e a morte, se entregando e derramando o seu sangue naquela cruz. Foi o manso que foi para a cruz, exercendo o seu amor. Então, este amor está sobre a tua vida. Seja manso. E como eu disse, ser manso não é ser bobinho, não. Seja manso. Às vezes o Senhor vai te dar autoridade, mas você vai exercer ela de um outro jeito. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.